Gente querida do Terror Night, na sua Romário Filho, e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje iremos conversar sobre o quê? Senhor Romário, sou Paulo Ricardo, nome fictício, não se preocupe, irei direto ao assunto. Esse relato que eu estou lhe enviando, com certeza ele foge das características dos muitos que eu tenho assistido no seu canal. Por sinal, já deixo claro que estou gostando muito, estou inscrito e me considero um Nadina de carteirinha. Eu sou um cara normal, igual a todo mundo, só que diferente. E essa diferença, eu demorei muito tempo para entender. Mas hoje, pelo menos eu acho que consigo conviver com ela, ao mesmo tempo que tenho a esperança de ter conseguido fugir dela. Parece complicado, mas não é. E eu vou tentar explicar. Eu era um menino normal. Gostava de jogar bola, gostava de brincar, ia bem nos estudos, vivia feliz com a minha família e tinha muita energia mesmo. Aí eu lembro de uma excursão de colégio, dessas que normalmente acontecem, muitos participam. Eu fui a um lugar maravilhoso, paradisíaco. Era uma espécie de sítio, na barranca de um rio, todo arborizado, com flores. Ali tinha piscina, e ali tinha atividades. Imagina nós, crianças de cidade grande, podendo acordar cedo, ir tirar leite das vacas, dar comida para as galinhas, alimentar os porcos, passear na horta, ajudar a plantar. Nossa, era tudo muito legal. E à noite? À noite tinha aquelas festas tipo interior, que via gente da comunidade. Sabe? Eu pensava de como tem lugar legal nesse mundo, nesse país, que a gente pode passar a vida inteira sem conhecer, como existem vários mundos. E o mais interessante é que o sítio ficava perto do cemitério. Não sei dizer se era o cemitério da cidade, porque nós chegamos no local, saímos a viagem na frente do nosso colégio, 8 horas da noite, viajamos a noite toda, chegamos de manhã no local, já nos acomodamos, era muito bonito, era aqueles chalés com 3 beliches, 4 beliches, que acomodavam todo mundo ali, cada chalé tinha o seu banheiro. Era apenas, sabe, o único, digamos, probleminha que não chegava a ser um problema. Era fácil de se adaptar. E aí era o dia todo de atividades, à noite a festa. E assim nós fomos. Jogamos futebol, aprendemos um monte sobre o campo. Só ali na minha turma já surgiram, assim, de repente, 8, 9 novos veterinários, mais uns 10 novos agrônomos. Era a molecada do sapato fechado que cheirava cimento sendo apresentado para o campo. Mas é claro, ficamos lá de quarta a domingo, comendo muito bem. Era um tal de feijão mexido, feijão tropeiro, feijão não sei o que, era carne seca, era churrasco, uma fartura. Na época a gente não se preocupava muito com questão de valores, eu não sei dizer quanto eles cobravam. Mais caro não deveria ter sido, porque nós conseguimos o dinheiro com os nossos bingos, as nossas festinhas, enfim. Nós trabalhamos o ano todo para fazer aquela excursão. E na última noite, é aquela coisa assim, se alguém te mandar dormir, vai dormir. Se alguém te disser para não sair depois de certa hora, não saia.
E se alguém te avisar para não ir a determinado lugar, não vá. Poxa, parece lógico, né? E não só parece, é lógico. Mas quem vai botar isso na cabeça de meninos de 12 anos? E nós deixamos todos irem dormir. Saímos ali por volta de 11 horas da noite, uma noite quente, mas bota quente nisso, pleno verão. Uma noite com a lua linda, estrelada. Olha, nós saímos com lanternas, mas nem precisava. Nos embrenhamos por caminhos desconhecidos até chegarmos no portão do cemitério. Sabe aquela adrenalina? Aquela busca besta por aventura? Aquela coisa sem sentido? Mas nós estávamos ali, éramos 5. Éramos 3 meninos e 2 meninas. Era um muro, para nós, muito alto. Hoje eu não sei nem mensurar a altura que ele tinha. Mas eu acredito que devia ter 100 metros de frente, uns 50 metros de fundo, talvez um pouco mais. Não era nada gigantesco, não. E tinha só um portão de acesso, um portão de ferro. Até hoje eu tenho na memória aquele portão na minha frente. Aí ficamos dando volta ali para ver se conseguíamos outra entrada, mas não tinha. E o portão estava trancado. A gente olhava ali pelo portão e via vários túmulos e algumas capelinhas. Não sei se dá para dizer que era bonito, mas era algo assim que nos fascinava. Mas não havia como pular o muro, para nós era muito alto. Também ninguém iria se arriscar a uma invasão desse porte, vai que chega alguém. Como fugir? A gente tem que pensar em tudo. Ai, nós éramos metidos a espertos, o crime perfeito. Aí, olhamos. Vambora? Vambora. Mas quando nós estávamos sentindo voltando para casa, aquele portão de ferro só fez assim, tac. Nós olhamos. Sabe aquela coisa que um olha para o outro olha para um e todos olham para o mesmo? O portão estava aberto. Olha, eu não sei os outros meninos, eu não sei as meninas. Mas eu congelei. Que raio é isso? E agora? Bom, olha, modéstia à parte, seu Romário, daquela turma ali, daqueles 5, eu, sem dúvida alguma, era o mais cagão. Era. Eu nunca fui de briga, de atacar as pessoas, de judiar, de fazer bullying, mas também nunca admiti que alguém me pegasse para Cristo. Não é nanina, não. Isso meu pai me ensinou. Não judia de ninguém, mas tu não é cavalo, não deixe ninguém montar. Tiveram alguns engraçadinhos que até tentaram. Mas nada que uma direita bem dada no meio da cara não resolva. Agora, quando o assunto era sobrenatural, alma penada, fantasma, olha, eu curti um 12. Bom, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Mas eu tinha certeza que para mim estava na hora de ir embora. Mas claro, como tinha eu o cagão, tinha o valente, o Marcão. E o Marcão disse que vamos olhar, já estamos aqui. E as 2 meninas ali também estavam meio assustadinhas, mas impressionadas com a coragem do Marcão. E quando eu olhava Ana Paula, meio que suspirando pro lado dele, eu digo, não. A razão de eu estar aqui é Ana Paula, eu estava ali para impressioná-la. Aí eu disse, é mesmo, Marcão, vamos lá, porra. Morto não incomoda ninguém, a gente tem que ter medo de vivo. Aí cheguei todo cheio de coragem, peguei na mão. Ai, eu peguei na mão da Ana Paula, foi a primeira vez. Eu dizia, ai, bendito portão, bendito cemitério. Ai, que mão deliciosa. Aí eu puxei ela assim, ela encostou em mim. Eu digo, Aninha, fica tranquilo que
eu te protejo. Nossa, ela me deu aqueles sorrisos surpreso, aquela coisa assim, eu digo, olha, ponto para o perdedor. Eita! E saímos, Marcão na frente, os outros dois atrás, que era o Cícero e a Kátia, Ana Paula e eu na derradeira. E fomos entrando. Era bonitinho, bem cuidado, cheio de flores. Tinha bem no canto do muro, tinha uma árvore muito bonita. Os túmulos bem arrumadinhos, porque depois eu fui saber, porque eu era acostumado à capital, onde os cemitérios pertencem ao Estado. Mas ali não, ali era um cemitério particular, que as famílias pagavam uma anuidade, e os donos do terreno cuidavam do local. E de fato, eles cuidavam muito. Foi quando nós percebemos que aquele terreno era muito maior do que a gente imaginava inicialmente. Não era só aquele muro de 150, que foi o que nós andamos, nós não chegamos a dar a volta no muro, não. Vimos a parte da frente e aquela parte lateral. Só que no fundo tinha outro portão. E aí a coisa ia, mas ia assim, tipo numa linha reta, tipo um corredor, com um túmulo aqui, um túmulo ali, um túmulo aqui, um túmulo ali, mas ia longe. Sabe aquela coisa assim, a impressão que dava que quanto mais nós andássemos, mais túmulos iriam aparecer? Era uma coisa meio estranha, mas fascinante ao mesmo tempo. E nós estávamos ali. Aí Marcão fez uma bobagem, eu achei bobagem. Ele subiu num dos túmulos, botou a mão para cima, território conquistado. Aí Kátia deu um grito, sai daí, Marcão, para com isso, que besteira, deixa ser criança. Aí eu já abracei a Ana, mas ali já não tinha o outro sentido, outro desejo, não, era só abracei mesmo. Aí Cícero acompanhou Kátia e disse, Marcão, desce daí, chega. Quando o Marcão foi descer, eu não sei como é que ele deu aquele mau jeito, aquela coisa. Não sei se ele torceu a perna, se ele, sei lá, tropeçou, se tinha alguma coisa em cima da lápide. Eu sei que ele caiu e se estabacou. Nossa, nós fomos, sabe, socorrer e machucou bem. Ele gritava, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, meu ombro, minha perna, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Foi quando o Cícero falou, eu não vou tocar nele, eu não vou tocar nele. Vocês ficam aí, que nós vamos buscar socorro. Mas ele falou de uma forma que parecia fazer sentido. E ele e Kátia foram. Nós meio que acomodamos o Marcão assim encostado no túmulo. E ele estava sentindo muita dor e eles foram. Seu Romário, aquela espera, eu não sei quantos minutos foram, mas a impressão que dava é que tinham sido assim anos. E nós estávamos ali. Aí Ana abaixou para ver como ele estava, para acomodar sua cabeça melhor. Eu fiquei em pé. Quando eu fiquei em pé, eu olhei para aquele corredor. E lá no fundo do corredor veio uma luz. Mas não era a luz da lua, a luz da noite, não. Era uma luz. E ela veio se aproximando. E dentro da luz, eu via que tinha um ser. Eu não vou dizer que ele era negro, não vou dizer que era uma sombra. Era tudo muito confuso, aquela luz era muito forte. No primeiro momento eu fiquei meio extasiado. Aí eu queria chamar a atenção de Ana, mas não conseguia. Sabe aquela coisa de paralisia do sono, senhor Romário? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha escutado paralisia do sono estando acordado.
E aquela figura de homem, meio que ela se desmanchou, virou fumaça. E chegou até mim. Quando chegou até mim, eu senti um arrepio, uma coisa louca. E ao mesmo tempo, teve uma reação gostosa. Sabe quando a gente faz assim, que a gente relaxa? Imagina um dia que você caminhou muito, trabalhou muito, fez muito exercício, tá todo duro, quase todo travado, de repente toma um banho, toma um bom banho, ou toma um relaxante muscular, que faz... Foi essa sensação. Eu cheguei a fechar os olhos. Aí eu olhei pra frente. Não tinha mais luz nenhuma naquele corredor. Na verdade, senhor Romário, parecia não ter nem corredor. Aí eu olhei pro chão, estava Ana ali, cuidando do Marcão, mas cuidando com uma preocupação que de cara eu percebi que não estava bonito na foto. Os cuidados dela, a preocupação dela, iam além do que a gente pode considerar normal. Incrível, né? Aquela cena me fez esquecer todo o resto. Realmente eu percebi que Ana era caidinha pelo doido do Marcão. E nada que eu fizesse seria suficiente para reverter aquele processo, aquela coisa hormonal, aquela coisa assim de mulher, que eu acho que só mulher entende, né? Mulher, quando diz é esse, é aquele e acabou. Então, passaram coisas na minha cabeça. Aí quando eu meio que voltei ao normal, eu falei, Ana, o que houve? Você viu aquilo? Ela, aquilo que? Ou é aquela luz, aquela sombra, aquela fumaça vinda do corredor, nossa direção? Ela olhou para mim assim e disse, tu tá bem? Eu disse, tô, mas tu não viu nada, mas viu o quê? Poxa, Ana, aqui do corredor veio... Ela olhou para minha cara. Que corredor? Senhor Romário, a confusão mental aí. Lembra inicialmente que eu falei aqui que nós não fizemos a volta total e que tinha aquele muro de 100 metros por 50, mas que nós não fomos na parte de trás e quando entramos tinha um corredor? Senhor Romário, não tinha corredor nenhum. Aí eu fiquei meio, sabe, baratinado. Ela disse, você tá bem? Eu disse, tô. Vamos cuidar do Marcão? Vamos. E nessa que eu falei de vamos cuidar do Marcão, nós começamos a ver luzes, ver barulhos, mas não tinha que se preocupar. Aí eram os seres vivos que estavam chegando para socorrer Marcão, para nos resgatar. E claro, posteriormente, perguntaram o que estávamos fazendo ali e impondo as punições que certamente nós sofreríamos. E aqui estamos mais uma vez, novamente, de novo, pedindo desculpas pela redundância, mas para repetir um pedido que para nós é fundamental, se bem que a gente saiba que para quem assiste é meio purgante. Se você chegou aqui, se você gosta do canal, se você concorda com a gente na forma de ver o sobrenatural, de entender que são apenas universos paralelos, não ligados somente a terror, ao medo absoluto, e que conhecer esses universos faz parte da evolução, que nós temos que sim tentar nos aproximar deles, mas sempre com juízo, muito estudo, sem desafiar o desconhecido ou andar por terrenos que não dominamos. Se você concorda com tudo isso, você é o Nadna, assiste nossos vídeos e ainda não se inscreveu, poxa, não faz isso. Ajude-nos. E vale também para quem está chegando agora, que não tem a mínima noção do que é o canal. Mas inscreva-se, deixe o like, comente. Porque agindo dessa forma,
Vocês vão registrar para o YouTube a presença aqui, a plataforma irá entender que o nosso canal é interessante, irá notificar nossos vídeos e nós poderemos crescer. Então nos ajude. Inscreva-se, deixe o like, comente. Essas 3 são as prioridades. Mas é claro, se você quiser clicar no sino de notificações para receber mais vídeos publicados por nós, nos deixará muito felizes. E também ficaremos felizes se achar que a gente merece, enviando-nos um Pix de qualquer valor. Todo dinheiro é bem-vindo e é necessário. E lógico, se você faz parte daquele grupo que nos envia suas experiências, seus relatos pelo e-mail abaixo, nós só temos a agradecer, porque esses e-mails são o combustível que move a engrenagem. Então, dado o recado, voltemos ao relato. Sr. Romário, saímos dali, fomos direto para o hospital. Realmente Marcão sofreu algumas fraturas, a queda foi terrível, mas nada que a saúde de um menino forte e a idade não pudessem contornar. Ele ficaria bem. Melhor ainda que diante do acontecido, Ana se declarou para ele, começaria ali um namoro que realmente vingaria. Depois de muito sofrer, depois de muita dor de corno, eu entendi que não tinha como evitar. Aqueles ali, um nasceu para o outro. Hoje estão casados há muito tempo e têm uma penca de filhos e parecem que começaram a namorar ontem, andam de mãozinha dada. É um casal bonito. E eu tive que me conformar, né? Foi a minha primeira de muitas desilusões amorosas. Mas fora isso, voltamos para a nossa cidade, entramos em conselho de escola, sofremos penalidades, quase perdemos o ano, quase fomos expulsos, inclusive. Mas no final ficou dito pelo não dito, vida que volta ao normal. Antes fosse, seu Romário. Eu fui um menino cheio de vida. Voltei um cara. Sabe aquele cara, como é que eu vou dizer? Desligado. Devagar, quase parando. Totalmente diferente. A princípio eu pensei que era devido à decepção, à desilusão amorosa. A única coisa que vinha na minha cabeça é aquela bandida da Ana. Por causa dela eu encarei um cemitério para na minha cara ela dizer que não queria nada comigo sem colocar uma só palavra nas atitudes. Ai, que inveja que eu senti do Marcão, como eu queria ter dia no carinho que eu percebi nela quando eu estava socorrendo. Então, claro, a primeira desilusão a gente nunca esquece, é bem mais doído, é uma experiência nova. Eu estava bem estranho, todos notavam. Mas acreditavam, inclusive eu, que era devido a esse tombo emocional. Outros afirmavam que poderiam ser consequências, efeitos colaterais, até mesmo traumas, daquela experiência que nós passamos. Tinha aqueles que diziam, é castigo dos mortos, vocês não tinham nada que está ali, bem feito para vocês, sabe? Mas eu não entendia bem. E também não estava muito interessado, não, seu Romário. Continuei minha vida. Continuei a minha vida da forma que eu estou falando, que eu falei desde o início, em que falei meu nome fictício, e que garanti que sempre fui, uma pessoa normal. Se bem que para mim, numa determinada fase da minha vida, eu era o normal AC e o normal DC. O normal antes do cemitério e o normal depois do cemitério, que eram dois normais diferentes entre si. Eu estava diferente. Eu já não gostava tanto de festas, mas quando ia, eu arrebentava a boca do balão. Era um cara que
Não podia haver uma garrafa cheia. Aí bebia todas. Aí passei a fumar. Eu jogava bola, eu era bom de bola. Mas meio que larguei os esportes. Entrei naquela fase que na época era meio que hippie, sabe? Meio punk, com as roupas estranhas, o rebelde sem causa, o transtornado. Era bom de notas, porque tudo era muito fácil para mim. Mas não gostava de estudar, meus pais ficavam em cima de mim, meus pais também diziam, nossa, a adolescência não fez bem para ele. Mas vai passar, vai passar, vai passar. De repente eu fiz tanta caca na minha vida, naquele, sabe, período de terror, digamos assim, dos 13 aos 16 para 17, que comecei a sentir vergonha, comecei a me sentir meio que hostilizado, as pessoas se afastavam de mim, eu tinha um conflito, né? Uma coisa eu queria, outra coisa eu não queria, uma coisa eu dava importância hoje, já não dava importância amanhã. Olha, cheguei a fazer análise. Eu lembro que eu disse uma vez para o meu terapeuta, cara, eu estou envergonhado. Eu estou envergonhado porque eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Foi quando ele me perguntou, e por que fez? Eu disse, porque na hora eu achava que era o certo. Só que quando eu respondi aquilo, eu digo, se na hora era o certo, por que depois deixou de ser? Por que eu estaria envergonhado? Não tinha lógica, né? Porque se na hora eu achava que era certo e fiz, e no decorrer percebi que foi um engano, um erro, eu deveria aceitar, aprendi, não, mas não. Então eu não sabia, na verdade, se eu achava que tinha sido certo ou errado. Eu sabia que eu estava ali. A terapia me ajudou. E aí eu fui procurar uma terapia de marra. Fui para a escola de paraquedistas. Ali acabou a moleza. Sabe aquela coisa que, quando chegava de manhã, tocava o despertador e dizia, 5 minutinhos a mais, parecia que eu tinha que ficar encoxando a cama, de tão deliciosa que ela era. Acabou. Dava o sinal de alvorada, cara, ou tu levanta ou te levanto. E aí nessa, aquela indolência na preparação física, aquela coisa meio devagar, quase parando, sumiu na marra, no tapa. Eu acabei gostando, eu sofri o cão. Mas eu saí dali mais disciplinado, isso foi muito bom para mim. Tão bom que teve um período que eu pensei, sigo carreira, eu poderia ir para forças especiais, sabe, aquelas que a gente sabe que existe, mas todo mundo duvida da sua existência, mas de vez em quando, numa determinada hora, eles aparecem. Sabe aquela coisa que parece ser de filme, mas não é de filme? Aqueles bastidores da vida militar, que quem está assistindo o espetáculo não vê, mas sabe que tem alguma coisa atrás da cortina. Sabe, eu poderia ser um daqueles. E a ideia me fascinava. Mas eu resolvi que não. Eu voltaria a ser civil. E voltei. Voltei, terminei meus estudos, me formei, me tornei um engenheiro mecânico, que no exército eu tive contato com máquinas, eu gostava. Então eu era um bom engenheiro, eu era um bom marido, pois conheci Caroline, ainda na época que eu estava no meu serviço militar, começamos a namorar, ela morava lá na região onde eu estava aquartelado. Aí o namoro foi à distância, aí de repente eu, sabe aquela coisa assim, tipo Tom Cruise, cheguei de moto na casa da mulher e botei na minha garupa. Então eu tinha uma vida fascinante, eu tinha uma boa vida, mas o engraçado, senhor Romário, é que eu não era pleno. Eu não era pleno.
A impressão que eu tinha é que eu era um personagem. E que eu estava fora do meu corpo e acompanhava a minha vida. Mas sem muito entusiasmo. É legal, pisou na bola. Eu era esquisito, eu já tinha largado a bebida, já tinha largado as drogas, já tinha largado tudo, eu já estava tocando a minha vida. Eu já estava chegando nos 30 anos, casado com o meu filhotinho, a coisa mais linda do mundo. Já estava construindo uma boa casa, já tinha saído para sair do aluguel, morava num apartamento legal, mas era de aluguel, já estava chegando na minha boa casa, consegui bons contratos, fui chamado para trabalhar numa multinacional. A minha vida era aquela vida que muitos invejavam, que todos vibravam, mas para mim era uma vida. Sabe, amava a minha mulher, claro, sempre amei, mas não era aquele amor que, por exemplo, eu sentia por Ana. Se bem que eu tinha a maturidade suficiente para entender que aquele sentimento de Ana era uma memória afetiva de infância, aquela paixão de adolescente que por alguma razão ficou e que nada na vida adulta poderia ser igual, porque no lado de cá, dos crescidos, a gente vê virtudes e defeitos e tem que se adaptar às diferenças. No lado de lá a gente só via virtudes. Tudo isso eu sabia, a terapia me fez bem com a cabeça. Não só a terapia do psicólogo, mas também a terapia do meu sargento. Então parecia que eu tinha todas as respostas. Se eu fosse passar por exames, viria o carimbaço, curado. Mas não era o que eu sentia. Nasceu meu segundo filho, o Arthur. E aí eu convidei um ex-colega de serviço militar, virou um amigaço, mas daquele amigão à distância. Mas nós tínhamos feito a promessa, que o primeiro que tivesse um filho convidaria o outro para padrinho. Quando nasceu o meu mais velho, eu bem que pensei em convidar, mas ele seguiu carreira militar e estava longe. Mas quando veio o segundo, quando veio o Arthur, eu chamei e ele veio. E junto com ele veio Samantha, sua esposa. Sabe aquele casal que de aparência nada a ver, mas eles eram os diferentes que fechavam? Ele o legítimo militar, porque militar era cabelo bem cortado, uma roupa engomada, sempre bem barbeado, aquela coisa assim, disciplina. Ela, aquele cabelão, aquele vestido longo, é tipo cigana. Mas tipo cigana num estilo. Ela era uma mulher normal, lá estou eu com normal de novo, que tinha seu próprio estilo, mas trabalhava, era uma excelente esposa. Muitas vezes eu perguntava para o Bernardo, meu parceirão, como é que estava a esposa dele. Ele dizia assim, ela está... Eu digo, poxa, mas ela fica o tempo todo... Aí de vez em quando ele dizia, não, graças a Deus que ela tem algumas horas que ela fica... Era engraçado. Ele era louco por ela. Mas ela era louca por ele e louca também. Mas aconteceu o batizado. Fomos para casa, um almoço. Agora a minha comadre chegou para mim e disse, eu posso conversar algo contigo que vai ficar entre nós? Tu promete não contar para ninguém, principalmente para o Bernardo? Eu digo, claro, pelo amor de Deus. Bom, quando nós fomos para a igreja, você lembra que vocês desceram do carro, entraram no pátio e nós ficamos, porque o Bernardo queria estacionar em outro local, nós fomos atrás. Eu digo, tá, lembro. Pois bem, quando você chegou na porta da igreja, metade sua entrou. A outra metade ficou na rua. Eu olhei para ela e digo, o que tu tá me dizendo? Eu tô te dizendo o que eu vi. Se você quer acreditar, acredite. Se não quiser, não acredite. Se quiser fazer algo, faça.
Também, se não quiser, de repente a gente combina que não tivemos essa conversa. Mas quando você entrou na igreja, ele ficou do lado de fora. Aí quando eu vim atrás de você, ele ficou me olhando e eu percebia que ele me olhava com ar de preocupado. Aí durante a cerimônia de batismo eu olhava para a porta da igreja. Ele estava lá, olhando para nós todos, mas não entrava. Aí eu digo, mas ele quem? Ela só me disse, quem é ele? Eu não sei. O que é ele? Bem menos. Mas com certeza, ele é você. Ou faz parte de você, ou é a sua metade, eu não sei explicar. Mas a mesma energia que eu sinto vindo de você, eu senti dele. Só que agora, a que eu estou sentindo, na sua frente, não é tão intensa, parece pela metade. Eu disse, mas por que pela metade? Porque ele não está aí, em você. Ele está aqui na frente. Você consegue enxergá-lo? Eu olhei todo assustado e digo, não estou enxergando nada. Pois é. Eu suspeito do porquê ele não entrou com você na igreja. Agora, porque ele não voltou a estar com você, talvez seja até porque, por ser um processo mais demorado. Mas hoje, você pode ter certeza que não está possuído o seu corpo com outro alguém. O senhor Romário, eu não sabia o que dizer. Mas eu sei que aquela mulher, ela era baixinha. Ela veio e me deu um abraço. Mas ela me deu um abraço que parecia que eu ia desmoronar. E ao mesmo tempo eu me fortalecia. Até Bernardo viu de longe assim, nossa, que cena mais linda, o amor existe. Mas brincando, ele não tinha ciúme de mim, não. Aí eu não sabia o que dizer, ela parou de me abraçar e ela olhou para o marido, e o marido, ele olhou para ela e disse, tá acontecendo alguma coisa? Sério, daquele brincalhão? Ela simplesmente disse, o nosso compadre precisa de ajuda. Porque os caminhos do seu corpo estão abertos para que ele seja mais uma vez possuído. Aí Bernardo, já acostumado com ela, você está vendo alguma coisa? Ela olhou e disse, tô. É um homem magro, alto, com uma energia pesada, mas brincalhão. Ele não me transmite razão para ter medo. Ele é leve. Gosta de festa, gosta de bebida, gosta de... Ela ficava dando as impressões daquela criatura e parecia que estava falando de mim, ou pelo menos de uma metade minha. Aí ela disse para o marido, ele não oferece risco. Ele não quer mal de ninguém. Mas para ele sobreviver, ele precisa de um corpo. E vive há muito tempo no corpo do nosso compadre. Foi lá que eu dei um grito, pô, mas por que o meu? Meu Deus do céu! Tu pode sentir alguma coisa aí? Ele me conhece? Ele é alguma coisa minha? Ele foi um parente meu? Ou em outras vidas? Sei lá, essa loucura? Eu disse, não. Na verdade, ele nem sabe
quem é você ou que você existe. É como se vocês morassem numa casa geminada, que fossem vizinhos há anos, sem nunca terem sido apresentados. Senhor Mário, foi algo muito pesado. Claro, tinha convidados, meu filhinho tinha sido batizado, estava uma festa linda, minha esposa feliz. Mas o mais engraçado é que eu olhava para minha esposa com outros olhos, algo mais pleno. Eu era mais dono daquela casa, eu era mais marido, eu era mais pai, eu era mais amigo, e eu percebi no meu comportamento que todo mundo percebia, inclusive minha esposa chegou, poxa, que bom, estou feliz, nossa. Eu estava meio preocupada como é que você ia tratar nossos convidados, principalmente meus parentes, mas obrigado, amor, e me deu um beijo. Aquele beijo foi uma coisa assim tão... Eu disse, meu Deus do céu. Claro, na hora me veio a lembrança do cemitério. Não tinha outra explicação, não teria outra explicação. Muitos anos tinham se passado. Aquele dia maravilhoso foi embora. Claro que os meus compadres nós convidamos para dormir na nossa casa. Aí no jantar, nós conversando, eu perguntei para a comadre, o que eu faço? Ele está aqui? Ela disse, não. Como ele não entrou na igreja, ele não entrou aqui. Ele não consegue entrar nos lugares que você se sente feliz, se sente bem, se ele já não estiver dentro de você. Ele sozinho não consegue. Ele sozinho, ele fica perdido. Ele fica pedindo socorro. Como você não sabe o que está acontecendo, ele também não sabe. Aí eu voltei a perguntar, mas o que eu faço? Ela, procure ajuda profissional. Procure ajuda de quem poderá ajudá-lo. Aí eu perguntei quem seria, ela foi clara, não disse meias palavras. Aí passaram o domingo lá em casa com a gente, na segunda foram embora. Quando ela foi embora eu me senti meio assustado, sabe que a gente... Sabe aquela coisa assim de, será que eu tiro a roupa para tomar banho? Não, aqui dentro de casa ele não tá, sabe aquela loucura? Mas eu fui buscar a ajuda. E quando eu fui naquele local, eu ouvi exatamente o mesmo que a minha comadre tinha falado. E eu fiquei pensando, poxa, e eu que, desde que a conheço, a chamo de doidinha. E a recomendação que eu ouvi, me apegar a Deus, acreditar na luz, saber que eu estava naquele plano, que o corpo era meu, eu tinha direito a ele para tocar a minha vida. E que eles trabalhariam para tentar mostrar aquele outro que durante muito tempo foi metade de eu, que ele já teve a sua vida, que ele não fazia mais parte nesse plano, que ele teria que partir. E aí o senhor deve me perguntar, conseguiu mostrar? A resposta é uma só. Eu ainda estou tentando. E enquanto eu estiver aqui, eu terei que estar de prontidão. Hoje eu aprendi a conviver. Hoje eu sei exatamente do que se trata, como eu devo administrar. Mas o senhor pode ter certeza, senhor Romário, fácil não é. Porque por incrível que pareça, eu sinto falta dele dividindo comigo o corpo. Como explicar?
Aí eu pego as suas palavras, quando o Senhor diz que a vida é pronta. E que vida não nasceu para ser explicada. Ela foi criada para ser vivida.